Pessoal, tá acabando o ano, quase Natal. Eu vou fazer um vídeo aqui de reflexão, pessoal, baseado numa discussãozinha que eu tive ontem. Esse vídeo não vai ser político, tá? Ele vai ter mais a ver com ateus e agnósticos. O que acontece, pessoal? Ateus e agnósticos, eles são próximos. Porque ateu é quem não acredita em Deus. E o agnóstico é quem não sabe se Deus existe. Então tem agnóstico teísta e ateísta. Mas a maioria é ateísta, a maioria não acredita em Deus. Tanto que tem a ATEA, Associação de Ateus e Agnósticos. Os ateus, pessoal, e os agnósticos, eles não formam uma religião. Não tem uma Bíblia, não tem um livro sagrado, não tem um culto. Mas eles compartilham de valores em comum. Eles lutam por uma sociedade mais racionalista. Essa é a luta da ATEA. Dois pilares fundamentais da luta da ATEA é uma sociedade mais secular, ou seja, menos religiosa, e uma sociedade mais científica, que seguir por dados, ciência, essas coisas, e menos por religião. Porque a ciência, ela estuda aquilo que existe, aquilo que a gente pode examinar, provar, fazer experimentos, etc. A religião se baseia naquilo que as pessoas acreditam, em coisas que não existem. Anjos, demônios, possessões, espíritos obsessores, isso e aquilo, um bando de coisa que na verdade não existe, só existe na imaginação das pessoas. Então, apesar da ATEA não ser uma religião, ateus e agnósticos, eles compartilham esses valores em comum. Porque não faz muito sentido, por exemplo, você ser ateu e acreditar, por exemplo, em deuses. Não faria o menor sentido. Então, esses valores comuns que nós compartilhamos, valores que nós acreditamos que tornariam uma sociedade melhor. Uma sociedade mais racionalista, mais secular e mais científica. Imagina, por exemplo, em vez de se investir tanto em igrejas evangélicas, que tem uma em cada esquina do Brasil, se cada igreja fosse um instituto de pesquisa, nós já teríamos descoberto a cura para AIDS, para o câncer e para várias doenças. Se cada igreja fosse um centro de pesquisa, nós estaríamos no topo, né, de ciências do mundo. Teríamos ganhado pelo menos um Nobel, coisa que o Brasil não ganhou até hoje. Porque o Brasil, historicamente, é um país que investe mais em igrejas do que em ciência. Aí ontem um rapaz mandou para mim um vídeo do Nicolas Ferreira, do Chupetinha, e falou assim: esse vai ser o futuro presidente do Brasil. Eu falei: eu sou agnóstico, cara. Ele falou: eu também. Eu falei: como que você é agnóstico e apoia o Nicolas Ferreira para presidente do Brasil? Ele falou: não tem nada a ver, que não sei o que. Foi aí que começou a discussãozinha. Eu não quero expor aqui a discussão para vocês, até porque não seria elegante da minha parte, mas o fato é, eu como agnóstico, agora estou falando por mim, eu sei que no Brasil, na política, tem direita e esquerda, e eu respeito isso. Inclusive dentre ateus e agnósticos. Por exemplo, o Antônio Miranda, se eu não estou enganado, se eu estiver equivocado, me desculpe, parece que ele é de direita. Eu me lembro de ter visto ele dizendo isso no livro. E o professor J. Neves, eu não sei a posição política dele, mas eu creio que ele compartilha mais com a direita. Tanto que ele pensa que eu sou marxista, né? Eu até participei de uma live de política no canal dele, foi muito agradável, sabe? Porque ele também gosta de política que nem eu. E é um direito deles, assim como é um direito meu estar mais à esquerda hoje em dia. Eu já fui de direita também. Hoje eu sou mais à esquerda porque eu me identifico mais com as pautas da esquerda. Então, ser de direita ou esquerda no Brasil, em qualquer lugar, é normal, não tem nada a ver com crença religiosa, com ser ateu ou agnóstico. Você pode escolher a posição que você se identifica mais, ou que você acha que tem pautas melhores para a sociedade, que vai melhorar a sociedade que você vive. Agora, ser de direita bolsonarista, pessoal, aí já tem uma diferença um pouco grande. Porque a direita bolsonarista, ela é teocrática e anti-ciência. Foi aí que eu entrei no mérito da questão. Eu falei: não tem como eu ser agnóstico e apoiar um governo, ou um Nicolas Ferreira, por exemplo, sendo que ele é teocrático e anti-ciência. Porque isso vai contra o que a ATEA prega. Ser de direita? Pode ter um ateu de direita, não tem nenhum problema. Agora, um ateu bolsonarista, que viu o governo Bolsonaro, onde ele tirou 98% da verba da ciência, Ministério da Ciência, lá do Marcos Ponte, o astronauta, tirou verba da educação, foi o governo que mais cortou verba da educação do país. Não investiu nada em ciência, não fez um centro tecnológico de pesquisa, nada, não fez nada. Em detrimento, ao contrário disso, começou a investir só em pastores evangélicos, dando perdão bilionário para igrejas, colocou pastores lá no Planalto até para intermediar negócio, como aquele pastor Gilmar, que cobrava dos prefeitos propina em ouro, vocês lembram disso? E dentro das palhaçadas, né? Colocou, por exemplo, no Ministério da Cultura um pastor, e colocou no STF um ministro terrivelmente evangélico, ferindo o Estado laico. Tanto que o André Mendonça ele vai na contramão de todos os ministros lá, que ele foi colocado só para cuidar dos interesses dos evangélicos e da classe dele. Então não tem como, pessoal, eu ser agnóstico e apoiar um governo que é anti-agnóstico. É um governo que é anti-ciência. Um governo que nós vimos aí, por exemplo, a pandemia, o presidente da República se negando a comprar vacina numa pandemia global, poderia ter salvo 400 mil vidas, salvo empregos também, né, que muita gente fechou por causa da pandemia. Ele poderia ter salvado esses empregos e essas vidas. Um presidente associando vacina à AIDS. A vacina causa HIV, tá ok? Não tem nem como, pessoal. HIV é um vírus. Eu já fiz um vídeo aqui no meu canal com a Luzinha explicando sobre o vírus da AIDS. Não tem como você pegar uma vacina de Covid e ela gerar o vírus da AIDS. Os vírus não são autogerados, isso não existe.
Então como que eu vou apoiar um governo que foi tão cruel com a ciência e ao mesmo tempo valorizou tantos pastores evangélicos e igrejas no Brasil? Sendo que as igrejas já exploram os fiéis aqui no Brasil e ainda tivemos um governo que deu mais e mais privilégios, benefícios e dinheiro para essas igrejas. Isso seria incoerente com aquilo que, no caso, eu acredito, com a minha crença de ser agnóstico. Não que agnosticismo seja uma crença, como eu falei no começo do vídeo. A ateia não tem uma Bíblia, não tem uma religião, não tem um livro sagrado, não tem o que diga que você deve crer ou não crer. Mas é muito, muito incoerente você se dizer ateu ou agnóstico e ao mesmo tempo apoiar evangélicos no poder. Porque eles são anti-ciência, eles são teocráticos, eles só trazem benefícios para o lado deles. Eu já fiz um vídeo sobre isso no canal de política. E eles perseguem as outras classes, as minorias. Por exemplo, os bolsonaristas lá em Brasília estão tentando aprovar uma lei para proibir o casamento gay, que já foi decidido pelo STF que pode sim haver casamento homossexual, casamento civil. Inclusive, quando eu falei disso aqui no short, um rapaz falou assim, pra você ver como o entendimento do brasileiro é mínimo, né? Quem falou que as igrejas são obrigadas a casar gay? Em nenhum momento eu falei isso, pessoal. O que eu falei é que as igrejas querem se meter no casamento civil. Elas querem proibir um direito civil dos homossexuais, baseado no livro sagrado de crença deles. Vocês acham legal isso? Imagina então se os judeus formam uma bancada judia lá em Brasília e começam a proibir carne de porco. Vocês iam achar legal? Então é a mesma coisa. Então, mesmo eles já sendo super privilegiados, é a bancada mais inexpressiva e corrupta e inútil da Câmara, eles ainda querem tirar direito dos outros. Essa é a bancada gospel. Então como é que eu vou apoiar um governo desse? Outro detalhe também, essa questão de conservadorismo. Eu nunca vi um ateu, pelo menos a maioria dos ateus seriam homofóbicos, porque o ateu sabe que homossexualidade não é pecado, ele não tem crença na Bíblia. Qual é o problema então? Vê esses outros canais de ateus aí, todos militam pela causa gay. Então eu fico surpreso como algumas pessoas se dizem ateias e agnósticas, mas abraçam pautas gospel. Deixa eu passar a Serena. Tanto que eu falei para essa pessoa, eu falei, olha, você não é agnóstico, você é um evangélico, você deve ter se decepcionado com a igreja, com o pastor, ou deve ter percebido que algumas coisas na Bíblia não são verdade, e você hoje fala que você é agnóstico, mas na verdade não tem como você ser agnóstico. Você defende evangélicos no poder e ainda defende a homofobia, não faz o menor sentido. E essa questão política, pessoal, realmente fez muitos desses ateus e agnósticos modinha, vou chamar assim, que nunca foram ateus e agnósticos de verdade, voltarem a ser religiosos. Porque, que nem, por exemplo, eu tinha um amigo meu, perdoa o barulho de fundo aí, tá? Que aqui tá em obras ainda. Bem na hora que eu vou gravar o vídeo, começa as obras. Eu tinha um amigo meu que teve no meu grupo, que é um seguidor antigo meu, que na época ele parecia ateu. Ele dizia no grupo que não acreditava em nada, que a Bíblia era só fábula, a história da carochinha, essas coisas. Depois da época do governo Bolsonaro, eu vi ele defendendo o Bolsonaro e até defendendo cloroquina, né, remédio que não tem comprovação científica que funciona, tem ao contrário, né, de que não funciona no combate ao vírus, e defendendo um governo antivacina. Tanto que hoje em dia parece que ele nem fala mais que ele é ateu, sabe? Parece que ele voltou a ser religioso. E esse fenômeno não é só comigo que eu percebi isso, com pessoas que estavam no meu entorno social. O Pirula, quando ele esteve no Vilela, ele falou que alguns amigos dele, que eram ateus, esses amigos dele viraram católicos por causa do Bolsonaro e do Olavo de Carvalho. O Pirula falou, eu tenho amigos que eram ateus, mas por causa da questão política do Bolsonaro viraram católicos. Mas sabe o que eu percebi, pessoal? Que esse tipo de ateu, eles não foram ateus de verdade, nesse sentido. Eu sei que é meio irônica essa frase, né? Que os crentes que falam isso, ele não era cristão de verdade. Mas esses ateus, pessoal, dá a impressão que eles nunca perderam aquele vazio que a religião preenchia neles. A pessoa ia na igreja, louvava Jesus, e tinha um vazio preenchido por aquela fé mística, naquelas coisas que não existem. Aí a pessoa perde a fé, começa a achar que Jesus não existe, que a Bíblia é só fábula, mas o vazio continua lá. Então a pessoa preencheu esse vazio com o Bolsonaro. A impressão que eu tenho é essa. Porque pelo menos o Bolsonaro existe. O Bolsonaro ela pode louvar, gritar mito, pode comprar todas as bobagens que ele fala. Inclusive nesse ponto o Bolsonaro é parecido com Jesus, né? Porque ele não atende nada, não faz nenhum pedido. E mesmo assim as pessoas ficam venerando ele. É que nem na igreja. Tem gente que passa anos na igreja fazendo pedido para Jesus, não consegue nada. Aí a pessoa sempre inventa uma desculpa. Não, mas é porque os planos de Deus não podem ser mudados. Não, porque não era a hora certa de eu receber isso. Não, porque Deus tem tudo no controle. Na hora certa Ele vai me dar essa graça. E não chega nunca essa graça. É o mesmo que acontece com o Bolsonaro. Não, porque não deixava ele governar. Não, porque o sistema era contra o Bolsonaro. Não, porque teve a pandemia. No fundo ele não faz porcaria nenhuma. E a pessoa continua nutrindo aquela esperança de que ele vai ser um grande capitão que vai combater o sistema e os comunistas e tudo mais. É a mesma coisa. Dá a impressão que são pessoas machucadas com a igreja e buscam na questão política, na figura idolátrica do Bolsonaro, suprir esse machucado que elas têm. Por exemplo, o Nicolas Ferreira. Como é que você vai apoiar um garoto que é praticamente um mini Malafaia? O Nicolas Ferreira escreveu um livro essa semana, o cristão tem que ser de esquerda, anticomunista e não sei o que, descendo a linha nos gays e na travesti.
Sabe de quem é o prefácio do livro do livro do Chupetinha? É o Silas Malafaia. Sério. Pro Chupetinha, o maior problema do mundo é mulher trans e gay. Esse é o maior problema do mundo. Não tem Cracolândia aqui em São Paulo, não tem violência no Rio, não tem Maceió afundando, não tem problema no Brasil. O problema do Brasil são gays e trans, que são menos de 2% da população. Gays e trans sempre foram minoria, pessoal, em qualquer sociedade, e não são ameaça nenhuma para a sociedade. Então, a troco de que eu ia apoiar um político cuja pauta principal dele é perseguir gays e trans, é disso que o Brasil precisa? Essa semana mesmo roubaram meu fio de novo aqui, sabia? Aqui onde eu moro é relativamente próximo a Cracolândia. Eu moro entre duas favelas, mais ou menos de 500 metros aqui da minha casa. Então, de noite, mesmo estando em obra aqui com segurança, que eles deixam 3 seguranças aqui de noite, veio um vagabundo e roubou meu fio. E outra, quem roubou foi o Noia, heterossexual, cis. Então, é sério, a troco de que eu ia apoiar então na política alguém cujo maior problema do Brasil é mulher gays e trans. Faz sentido para vocês? O Brasil não tem outros problemas? Não tem crime no Brasil, não tem violência, não tem roubo, latrocínio, não tem outras coisas no Brasil? Tanto que esse mesmo político, esse dia ele estava reclamando, né, nas redes sociais de um cara que foi solto 48 vezes pela polícia. Perdoa esse barulho que está em obra aqui o ano inteiro. O apocalipse começou aqui. O cara foi solto 48 vezes pela polícia, porque tem uma brecha legal que permite isso. Eu digo, mas o cara não é deputado federal? Não é a casa legislativa? Por que ele não faz um projeto então para acabar com esse prende, sai, prende, sai, prende, sai? Ele pode fazer isso, você sabia? O deputado pode criar leis. É só ele criar um PL, que é um projeto de lei, ou uma PEC, se for o caso, né? Um projeto de emenda à Constituição, conversar com seus colegas deputados e senadores e ser aprovado, não tem nenhum problema, é isso. Agora, o deputado conservador que está preocupado com saidinha de bandido da cadeia, o projeto dele é contra a mulher trans. Tanto que tem o efeito Nicolas, né? A Folha fez uma matéria que depois que ele colocou aquela peruca loira, começou a surgir um projeto por dia contra a mulher trans. Ah, é disso que o Brasil precisa, pessoal. Precisamos acabar com os gays e as trans, é isso que... Aí o Brasil vai ser uma potência de primeiro mundo. Não dá, né, pessoal? É que nem eu falei, ateu e agnóstico não é uma religião, mas nós compartilhamos crenças em comum. E por mais que tenha alguns que são de direita e outros de esquerda, que nem os exemplos que eu citei para vocês, é completamente incoerente alguém ser ateu e agnóstico e apoiar evangélicos no poder. Porque eles vão suprimir essas minorias que nós lutamos por elas, como por exemplo os homossexuais, e vão só buscar direito para si, para igrejas e para coisas que não existem. Vão dar zero para a ciência, que é o que nós lutamos para ter mais no Brasil, e vão favorecer a igreja, que é o que nós combatemos no Brasil. Então não faz o menor sentido, pessoal. É que nem eu falei no vídeo que eu fiz ontem no canal do Esquerdopata, no canal de política. Eu falei, você ser ateu e apoiar evangélicos no poder é o mesmo que uma barata apoiar um inseticida. Porque você está apoiando aquilo que vai contra você e aquilo que você prega, luta, defende e acredite. Quem me conhece aqui no canal de anos aqui, eu não combato ciência, a teoria de conspirações há anos, eu não defendo ciências há anos aqui no canal. Já fiz vídeo até com lousinha mostrando coisas científicas aqui para vocês. Combato o terraplanismo e todas essas bobagens que é anticientífica. Então não teria como você me dizer agnóstico e depois estar lá apoiando um governo, ou governos, vou até pôr no plural, porque eu sei que os bolsonaristas vão vir encher o saco, anti-ciência e teocrático. Então, para finalizar o vídeo, pessoal, isso aqui é uma reflexão. Se você que está vendo esse vídeo se diz ateu ou agnóstico, mas apoia esses evangélicos no poder, ou mesmo o Bolsonaro que é católico, desculpa, vocês estão só flertando numa onda. Talvez vocês tenham um vazio aí, uma decepção, se decepcionou com a igreja, ou com o pastor, ou mesmo com a Bíblia em geral, mas vocês não são ateus e agnósticos. Porque se vocês defendem uma teocracia anticientífica, vocês vão contra tudo isso que ateus e agnósticos tentam lutar para transformar a sociedade num mundo melhor. Tá bom? Fica a reflexão aí. Quem gostou, dá um like aí no vídeo. Eu não sei se eu vou fazer muito vídeo agora, porque além de estar em obra aqui, o pessoal está colocando vidro aqui agora, então eles estão entrando e saindo aqui direto. Por isso que eu não estou usando nem o fundo verde hoje, estou fazendo aqui no sofá. E também está chegando perto do Natal, né, pessoal? Mas vamos dando like aí, vamos comentando, que vai ajudar a aumentar a atividade e alcance. E ano que vem nem sei como é que vai ser também. Vamos ver aí. Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.